E aí, mestre marceneiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui sobre gestão de marcenaria. Bom, hoje eu escolhi o tema para a gente falar sobre terceirização da produção. Se a pessoa em terceirizar a parte da sua produção, já teve essa experiência alguma vez, né? Eu, basicamente, não uso muitas vezes esse serviço, mas não sei se você utiliza, conheço alguns parceiros aqui locais que também utilizam. É um serviço que é oferecido aqui no estado de Minas Gerais por muitas madeireiras e, claro, a gente tem que pesquisar em qual delas a gente vai ter ali o melhor serviço, o melhor acabamento, o melhor corte. Então, vale a pena refletir um pouquinho sobre isso. Mas antes, queria saber se você já pensou em fazer isso em algum momento, né? Por que isso é importante, né? Porque muitas vezes você vai delegar para uma empresa, para uma madeireira, o processo de produção e de filetamento das peças, né? Então aquilo sai da sua alçada, do seu dia a dia, do seu controle, né? Mas passa para uma outra empresa e, claro, você vai ter um custo com isso, tá? É lógico que você vai terceirizar essa produção, a madeireira é responsável, né? Você tem o custo, mas é super importante saber também quais são os meios, né? Por exemplo, se você tem uma marcenaria de 3, 4, 5 pessoas, trabalha você e mais um, você e um parente, né? E você tem dificuldade ali em conseguir dar conta de produzir tudo que você está vendendo, você está negociando, você pode, em algum momento, terceirizar a produção de alguns projetos, né? O plano de corte, que a maneira 10, né, ele pode ser feito lá no sistema, no Corte Cloud ou em outros sistemas, né? Mas você pode fazer no papel também, leva lá, falar as peças que você quer, as medidas, né? Onde vai o acabamento e com isso poder usufruir desse serviço. Bom, talvez você nunca tenha utilizado esse serviço feito, oferecido pela madeireira na sua cidade. Ou talvez até na sua cidade nem tenha uma madeireira que ofereça esse serviço, né? Porque muita gente conversa comigo, às vezes mora em uma cidade pequena, às vezes mora em uma cidade muito pequena, às vezes o cara está produzindo no sítio da família dele, né? Tem um galpão, um local apropriado, é lá que ele produz e entrega no distrito, ganha na cidade próxima. Ou às vezes ele trabalha numa cidade pequena que não tem madeireiras que ofereçam serviço. Mas, pô, se você tem isso na sua cidade, se você está passando por alguma dificuldade, que é muito comum hoje, com mão de obra, por exemplo, né? A dificuldade que nós temos em encontrar mão de obra, pessoas, né, comprometidas, que querem trabalhar, fazer uma boa contratação, realmente a gente passa por uma dificuldade muito grande, né? Eu acredito que no mercado de vocês pode ser diferente do meu aqui em Minas Gerais, mas que a gente tem dificuldade de mão de obra, isso é um fato. E não estou falando nem de mão de obra que conheça do negócio. Muitas vezes está falando de gente que quer simplesmente trazer para treinar, ensinar e poder ter ali um funcionário capacitado para fazer o trabalho conosco. Então a gente tem dificuldade de mão de obra. Imagina ter alguém que possa ser responsável pelo corte na sua marcenaria. Provavelmente essa pessoa tem que ser uma pessoa de confiança, já treinada, que já conheça a máquina muito bem, que você acompanhou, que você ensinou. Essa pessoa, ela, né, dá conta do serviço. Mas se você perder uma pessoa como essa, como você vai fazer? Bom, se você ficar sem esse profissional, você precisa conhecer quais são as outras opções. O que você tem de alternativa para não atrasar os seus projetos. E uma dessas alternativas é o corte da madeireira, né? Você não vai investir em máquina, você não vai contratar ali um marceneiro que conheça muito de corte, que está cortando na sua loja, você não vai precisar falar de netboard e vai ter a marceneira, a madeira como um parceiro seu para poder estar ali produzindo o seu projeto. E com isso você vai ter, talvez, um melhor acabamento, um melhor corte, né? Um material entregue em perfeitas condições para você, com menor risco de dano, né? E, mais importante, você não vai atrasar o seu projeto, não vai atrasar a sua entrega e não vai deixar o seu cliente insatisfeito com a eventual demora na produção, na montagem, na entrega daquela venda que você fez. Se você é marceneiro, está iniciando agora no ramo da marcenaria, que você está aí pensando em quais máquinas comprar, né? Se vai comprar a esquadrilhadeira, ou uma serra de bancada, né, um pouco menor, né? Não ter a folga de borda ainda, cara, não tem problema, né? Você consegue iniciar e trabalhar com máquinas simples e baratas. Por quê? Porque foi assim que eu comecei lá atrás, trabalhando com ferramentas pequenas,
nada em grande quantidade, coisa simples, e terceirizando corte. Foi assim que eu comecei, então, por isso eu falo, se você está começando agora, não esquece de comprar esquadrilhadeira grande, máquina pesada, você não precisa disso, tá? Não precisa. Então, você que está começando, ou você que tem a marcenaria, lá, sem uma semente que possa comprar o material, porque você, né, vende, atende, né, faz orçamento, vai na marcenaria comprar na madeireira comprar material, volta, né, produz, ajuda a montar, ajuda a transportar, né, ajuda a instalar. Se você é essa pessoa, né, que está ali cheio de demandas e não tem a braço direito para do porte produzindo para você, né, ou se você está começando e está pensando, né, pô, começa mais devagar, talvez você vai acertar mais, né, do que começar pensando que precisa de grandes investimentos, né? Outra coisa é, se você tem a parcelaria com 3, 4, 5, 10 pessoas, enfim, dependente do tamanho dela, e você perdeu o profissional que fazer o corte para você, né, você tem uma opção de terceirizar esse corte, caso aí na sua cidade tenha madeireiras que ofereçam esse serviço. E muita atenção, nem toda madeireira que oferece o serviço entrega para você um bom serviço. Aqui na minha cidade eu tenho madeireiras que eu evito fazer esse serviço lá. Por quê? Porque tem o risco de a pessoa que está captando lá não fazer um bom trabalho. Mas infelizmente tem, né? Existem bons médicos, bons pedreiros, bons pintores, mas também tem o pedreiro ruim, ou o funcionário ruim lá também. Então você tem um risco, né? Então escolha bem, converse com outros marceneiros, né? Conta um pouco lá para ver como é que vai vir os produtos, se vai vir realmente na medida correta, com acabamento bacana, né? Vai experimentando aos poucos. Não fechou o projeto muito grande, evita comprar tudo na mesma madeireira. Divide esse pedido em 2 ou 3, avalie o resultado, entendeu? Então experimenta. Por quê? Porque isso vai dar para você, cara, garantir que você não vai atrasar o seu acordo com o cliente, o seu prazo, né? Então, se você tem um problema interno, não tem gente, está com muita demanda, ou está começando, pode experimentar a terceirização do corte, do fretamento e ficar com a parte do transporte da montagem da instalação final, tá? Deve ser uma sugestão para quem está passando por alguma dificuldade com gente, ou para quem está começando e quer experimentar a terceirização do corte na madeireira. Bom, tem o caso também da pessoa que opta por trabalhar nesse modelo, né? Que é, eu não quero ter um projetista, não quero ter aqui uma pessoa só cortando, outra só dando acabamento, filetando. Tem esse caso também. Não tem nada de errado nisso. Na verdade, assim, é uma decisão muito inteligente. Por quê? Pensa comigo. Você abre a marcenaria, tem você que é sócio, você e seu cunhado, você e mais seu funcionário. Aí você está pensando em projetista, tem que ter alguém experiente para cortar, tem que ter ali um cara para dar acabamento. Então você tem uma demanda muito grande de pessoal, mas você tem capacidade ainda de conseguir ter esse número de funcionários para te ajudar no seu negócio. Então, por exemplo, eu quando comecei, né, terceirizava 100% dos meus negócios, das minhas vendas. A produção era toda uma maquineira, o filamento todo lá. E grande parte, hoje em dia, ainda é feita pela madeireira, né? Uma coisa que eu não absorvi para mim em nenhum momento ainda foi a questão dos projetos, tá? O projeto 3D. Por quê? Porque a gente tem pessoas que fazem serviço, né, por um valor, eu considero até muito em conta para o que eu pago aqui na minha cidade, né, um valor pequeno, muito pequeno em relação ao valor do projeto final, compensa mais eu pagar por cada projeto fechado, não desenvolver o projeto em 3D, para o cliente lá ter a visão de como é que vai ficar o projeto dele. Esse cara que eu pago, ele já me dá o plano de corte e me dá também o manual de montagem para auxiliar ali mesmo eu tendo experiência. O meu modelo hoje é eu que produzo parte dos meus projetos e outra parte está ainda terceirizada. Por quê? Porque eu utilizo a estrutura da madeireira, os profissionais dela, com parceiros, com os meus negócios. Isso faz com que eu tenha que ter menos gente contratada, né? Isso faz com que eu ganhe e consiga absorver mais projetos. É lógico que eu abro mão de pegar a sua pelo meu lucro, né? Você vai abrir mão de alguma coisa. Acho que os benefícios são muito maiores, sabe? Por quê? Porque eu consigo ter um bom acabamento,
que eu consiga ter um corte também num tempo que não demora muito para que eu consiga, que vai atrapalhar a entrega, né, a instalação no aparelho final. Então, para mim, isso funciona muito bem. Não, é lógico que não é toda a produção, isso é tudo aquilo que eu vendo, como era lá no início, né? Mas hoje, grande parte ainda está lá, porque eu entendo que isso é o ganho. Isso mesmo tendo custo, compensa terceirizar uma parte dos meus negócios. E para quem trabalha assim, cara, como você que está aí, ou quem está começando, ou quem opta para trabalhar assim, não tem nada de errado, porque eu trabalhei muito tempo fazendo isso, tá? Deu super certo. Basta você ter ali alguém para projetar para você, né? Que também pode ser terceirizado, ter o plano de corte certinho ali e se preocupar mais com isso aqui, montarem no espaço no final na casa do cliente, né? Preocupar mais com o acabamento final, que o material já chega pronto para você. É lógico que a madeireira vai fazer engrosso de peça, né? Passar uma fita larga lá, não vai fazer isso. Mas esse, né, é o papel da gente fazer uma oficina, pegar aquele material e acelerar ali a montagem. Então você tem ali um ganho de tempo, né? E consegue absorver muito mais projeto. Tem a madeireira como um parceiro ali que vai estar produzindo para vocês.